O período mais frio do ano já começou na região de Manhuaçu. O chuveiro elétrico, a secadora de roupas, o ferro de passar assumem nessa época do ano o posto de vilões de consumo. Para evitar um susto no orçamento ao final do mês, é importante que as pessoas usem a energia elétrica de maneira eficiente, sem desperdício e de olho no consumo mensal, que vem detalhado na conta de energia. A conta, na realidade, é a soma do consumo de cada casa, mais os impostos, encargos setoriais, custos do processo de produção de energia elétrica e até a iluminação pública, essa parte que vai para a prefeitura de cada cidade. É importante saber que o valor da tarifa é definido pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. É ela também que determina os processos de reajuste e a revisão tarifária de cada concessionária. Eduardo Mantovani, diretor-presidente da Energisa Minas Rio, explica que é necessário o consumidor entender cada parte do que é cobrado na conta. Quando a gente olha a conta como um todo, se a gente imaginar, por exemplo, que a conta é uma pizza, para ficar mais fácil de entender, quando a gente come pizza, a gente come ela em pedaços, né? A gente fala, eu quero uma pizza aí grande para 8 pedaços. Se a gente fizer uma mesma correlação para a energia, imaginando que uma pizza é 100% do processo, mais ou menos 20%, então se eu pegar uma pizza e dividi-la em 5 pedaços, um pedaço desse fica com a Energisa, que é para cobrir os custos nossos de estrutura, dos escritórios comerciais, das equipes de atendimento, dos veículos, dos equipamentos que a gente tem de segurança, os investimentos que a gente coloca, o fio, o transformador, a ligação para o cliente. Esses 20% ficam para poder remunerar a energia. Os outros 80%, eles, parte vão para tributos e impostos, aí eu estou falando de ICMS, PIS, COFINS, que deve gerar mais ou menos em torno de 40% da conta, mais ou menos, e os outros 40% vão para encargos que são geração, a energia do gerador, que tem que receber pela energia que ele gerou, o transmissor para transmitir energia, para pagar taxa de fiscalização, ANEEL, e outros, vamos dizer, impostos e tributos que estão embutidos, encargos que estão embutidos nisso aqui. Tem um encargo que chama encargo de serviço do sistema, que é para pagar, por exemplo, o ONS, que faz toda a operação do sistema, para pagar a Câmara Comercializadora de Energia Elétrica, que também faz o balanço de quem paga, quem deve, quem paga, para cada um dos setores, porque já que o setor é muito amplo e complexo. Então, resumindo, 20% fica com a Energisa, Minas Rio, que é a distribuidora aqui, está na frente do cliente, que atende diretamente, e os outros 80% vão pagar esses outros custos aí. Depois de compreender o que é cobrado na conta, é importante também que as pessoas mudem alguns hábitos para usar a energia de forma eficiente e economizar no final do mês. Primeiro, né, vamos olhar o lado da residência. Né? As pessoas, às vezes, têm lá um montante de roupa para passar. Né? A gente sugere que eles juntem um volume maior para passar tudo de uma vez só, porque o liga-desliga do ferro vai fazer ele consumir mais energia. Geladeira, que é outro que consome bem. O tal do abre e fecha, também é um grande vilão, não, vamos dizer assim, do desperdício. Tem uma diferença grande na geladeira do período do inverno para o verão. Agora, no período de inverno, a geladeira é menos utilizada. Ou seja, o compressor dela precisa trabalhar menos para manter a mesma temperatura lá dentro. Então, a gente sugere, lá tem aquela calibragem máximo, médio e mínimo, e as pessoas até colocam a geladeira no mínimo, porque não precisa. Ela pouco vai tomar água muito gelada, pouco vai usar equipamentos gelados de fato, e vai servir para conservar os alimentos que ela tem ali dentro. O chuveiro elétrico, também aqueles banhos mais curtos, né? Às vezes tem gente que liga vamos dizer, no inverno mesmo, porque toma aquele banho quente, né? Mas sempre que possível, né, toma banhos curtos. Tem gente que consegue fazer isso, às vezes, por exemplo, abre o chuveiro, se molha, depois ensaboa com o chuveiro fechado, depois vai abrir o chuveiro para enxaguar. Se possível, a gente recomenda porque vai estar economizando. E aí tem outras formas de economizar: o ar-condicionado, a lâmpada acesa direto, né? Tem gente que deixa a lâmpada acesa a noite inteira, às vezes, em determinados locais, sem necessidade. Tem pessoas que conseguem economizar um pouco mais ainda, às vezes desligando o equipamento da tomada, porque aquela lâmpadazinha vermelha que fica, que é chamada stand-by, né? Que a gente chama de stand-by, ela consome também. Ela consome pouco, mas você consome, deixa ligada todo dia, o tempo todo, aí dá um somatório que pode ser a economia no final. Então tem várias formas de economizar.
A gente acha que o uso eficiente ajuda o planeta muito, né, porque a gente usa a energia com formas mais produtivas, sem prejudicar a qualidade de conforto e lazer dos nossos clientes. A gente quer que ele utilize sim, mas para o seu lazer, para o seu conforto, para a sua utilidade, mas sem desperdiçar, porque no fundo o desperdício ele vai pagar, ele está pagando na conta, né? E a gente não quer que ninguém pague coisa que não usa efetivamente. O diretor-presidente da Energisa Minas Rio também explica um outro problema sério: a ligação clandestina, o chamado gato de energia. O crime de furto também reflete na conta de quem paga corretamente. A grande maioria das pessoas usa energia de forma correta e honesta e não furta energia. Então, eu quero deixar o reconhecimento aqui, o agradecimento, porque a população pode ajudar muito nesse sentido. Está ajudando também a ela, sob que vista. Aí é outra ótica da questão que você colocou. Porque quando a gente tem um furto de energia, quem vai furtar, ele está cometendo, primeiro, um grande risco para ele, segundo, um delito. O furto de energia elétrica está previsto no Código de Processo Civil, né, penal, com reclusão de até 4 anos. Né? E a gente quer evitar isso. Então, primeiro, ele está fazendo uma coisa que é sujeita a penalidade. E ao tentar furtar, ele está colocando em risco a vida dele, porque ele pode tomar um choque, pode às vezes ter um problema qualquer e ele vir a ter um problema também de ser afetado pela energia. Aí, a gente normalmente disponibiliza canais nossos de denúncia, que podem ser feitos de forma anônima. Ó, fulano, aqui eu tenho um vizinho, ou conhecido, vi aqui um cara tentando roubar energia. Então, a gente pede que a população nos ajude também, já que a parcela, como eu disse aqui, que furta é muito pequena. E não justifica o furto, né? Às vezes a pessoa está passando por dificuldade, não é através do furto que ela vai resolver a vida dela. Tem que outros mecanismos, ela tem que procurar apoio de outra forma. O outro lado da questão é o lado de quem paga a conta, porque quem furta energia, na verdade está o seguinte: eu estou desviando energia para não pagar. Só que quando a gente coloca toda a energia que a gente vende para o cliente, a gente totaliza tudo. Essa energia toda que nós recebemos dos geradores, porque a gente compra de alguém para entregar, ela tem que ser paga pela Energisa. E aí, aqueles que pagam regularmente as suas contas estão pagando pelo fraudador, que é mais uma injustiça no processo. Então, essas nuances são importantes a gente falar para que as pessoas nos ajudem a combater isso.